Analisando aqui o gráfico do BTC nesse domingo, 11 de agosto, Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais de 2024, 18 horas 10 minutos, nós estamos fechando uma barra doji, tá? Então é um candle pavio para os dois lados, já comentei sobre isso. Candles pavis, candle de indefinição e abaixo da resistência semanal, tá? Que era de suma importância que a gente fechasse acima de 62.700 não, 58.700, tá? A gente precisaria fechar o semanal, ainda tem mais algumas horas aí acima desse range. Por quê? Porque a gente vai começar a próxima semana com uma resistência um pouco mais para cima, em 59.200 dólares, então isso não vai ser bom, porque o BTC pode abrir verde e começar a bater um pouco de cabeça ali na região dos 59, vamos arredondar até 59.500, entre 59 e 59.500, tá? A gente teve bastante volume comprador, por mais que isso pareça bom no primeiro momento, dentro desses ranges aqui a curto prazo não é algo bom, então vamos ter que analisar num contexto geral em tempos gráficos menores o que está acontecendo. Cabe ressaltar que a gente teve um engolfo de baixa aqui, certo? A gente ainda não teve confirmação, porque a gente, por enquanto, estamos num fundo ascendente, tá? Então, tecnicamente, eu considero fechamento de candle, a gente ameaçou, estopou muita gente ali, tá fechando com um candle acima, tá? Então, a gente está com um fundo ascendente, então, formação de linha de tendência em candles fechados, concluída com sucesso. A gente não pode perder essa estrutura para baixo a partir de agora, porque senão pode ficar bem delicado. Diminuindo o tempo gráfico para o tempo gráfico diário, a gente tem aqui um pivô de baixa no gráfico diário, tá? Depois de um pivô de alta, então repare, a gente faz um pivô de alta aqui no gráfico diário, a gente estava com o alvo ali cravado na casa de 62.500 dólares, a gente bateu um pouco mais, 62.738, e agora a gente está formando um A, B e C para baixo. Depois de não, né? A gente está perdendo uma linha de tendência de alta aqui dentro do gráfico diário, que vai ficar mais nítida no tempo gráfico de 4 horas, já vou para ele, tá? E a gente fez o quê? Bateu na resistência, bateu aqui no nosso alvo, que foi comentado aí, 61.700, bateu 61.863, estopou aquela região de liquidez e a gente formou um pivô de baixa, tá? Então esse pivô de baixa aqui agora, que é uma formação A, B e C, a gente tem alvo inicial aqui na casa dos 57.800, na verdade um pouquinho mais para baixo aqui, o alvo tá aqui bem nesse topinho aqui, bem nessa máxima aqui, 57.760, então entre 57.800 57.500 é o alvo desse pivô de baixa do BTC, tá? Cabe ressaltar isso daí. Pivô do gráfico diário, ok? Pivô de baixa do gráfico diário, alvo 57.700 a 57.800 a 57.400. Vamos botar uma margem de erro, tá dentro deste range o alvo desse pivô de baixa, tá? Então a gente tá ainda com, embora a gente tenha aqui topos e fundos ascendentes, numa formação A, B e C de uma pernada exponencial de baixa, a gente ainda tem topos descendentes aqui no médio prazo. Então isso não é algo muito bom, vamos dizer assim, tá? Dentro do tempo gráfico curto, tá? O perigo começa a gente começar a voltar abaixo aqui dos 55.700. Aí fica mais delicado ainda, tá? Dentro do gráfico de 4 horas, o que a gente tem? Dentro do gráfico de 4 horas a gente volta para a tendência de baixa nesse momento. Então isso é muito delicado. Por quê? Porque a gente tem duas maneiras de se tratar de um ponto de suporte. O primeiro aqui no alvo, tá? Então 57.700, 57.500, aqui é um alvo. Perdeu essa região, cara, aí a gente vem para cá, 54.500. Perdeu essa região, Samuca, e a gente tem mais um ponto de suporte aqui, 53.300. Perdeu essa região, reteste de fundo. Então a gente tem aqui suportes mais sólidos aqui a partir do 54.700 dólares, tá? A gente tem suportes aqui nessa região. Do momento que a gente perdeu essa estrutura de alta, a gente fez um pullback perfeito ali no nosso alvo, né? E a gente acabou corrigindo mais forte, tá? Bom, tá bem delicado aqui essa região, mas a gente está muito próximo do alvo, então o que me leva a crer que a gente está indo buscar um nível de sobrevenda no gráfico semanal mais uma vez. Lembrando que esse gráfico aqui ele só atualiza somente a cada 4 horas, então agora só vai atualizar 21 horas, mas se eu fosse colocar hoje
A região de preço que o BTC poderia ir seria ali na casa de 56 mil dólares, tá? O 30 do RSI. Isso levando em consideração algo otimista, batendo em 30. Se a gente for levar sempre que o BTC cai, ele tá batendo um ponto de fundo na casa de 19. Então, 19 estaria ali mais ou menos na casa de 50 mil dólares, um reteste de fundo, tá? Não seria impossível disso acontecer se irmos buscar mais uma vez a região de 19 do RSI, tá? Então tá bem delicado, a gente rompe aqui uma estrutura de um canal, de uma rising edge aqui, como a gente tinha visto, né? E a gente volta para a tendência de baixa dentro do 4 horas. Então, o que vai acontecer aqui? Repiques, 5 minutos ou 15 minutos em sobrecompra, os ursinhos carinhosos vão tacar short. A região que os touros vão ter mais força para defender vai começar aqui nos 57.700, que é o alvo do pivô, é onde quem abriu short, como foi o meu caso, vai fechar grandes parciais ali nos 57.700, 57.800, até ali os 57, entre 57.800 e 57 mil dólares. É a região de fechamento de parciais de quem tá short, principalmente aqui do rompimento dessa estrutura, tá? Então é a região que tem maior probabilidade de dar alguns repiques. Tourinhos que querem comprar vão estar de olho nesta região, ok? Agora perder nessa região de 57, aí só para em 54.700, vamos arredondar para 55 a 54.500. Seria a próxima região, porque existe uma margem, não um preço exato, uma margem para cima e uma margem para baixo. Então voltaria por aquela região ali. Mas lembre-se que isso aqui foi um padrão aqui de correção no primeiro momento, mas um padrão que a gente sabia que ia romper para baixo e foi o que aconteceu de fato. Então a gente vai buscar por zonas de compra, zonas mais interessantes para exposições. Dentro do gráfico de 12 horas, a gente também está voltando, a gente nem voltou para a tendência de alta, para falar a verdade. A gente está na tendência de baixa, a gente está com ponto de suporte também no mesmo range, 57.300, 57.400, por essa região é a região de suporte ali do BTC. No primeiro momento, temos que aguardar essa região para saber se de fato a gente vai conseguir segurar nela ou se a gente vai perder essa estrutura. E aí aumentaria a probabilidade de um reteste de mínimas, tá? Então tá bem delicada aí essa região. E dentro do gráfico semanal, mais uma vez, estamos fechando abaixo da resistência. A gente dá uma agulhada bem forte aqui, você pode acompanhar, tá? As resistências que você tinha. Então você tinha aqui dentro desta semana 58.700, a gente varou 58.700 e a outra era 62.800. Qual foi a máxima que o BTC bateu? 68.738. Então beliscou lá a região do alvo, que foi exatamente no alvo do pivô de alta, tá? 62.738. Foi certinho no alvo do pivô de alta, tá? Então, alvo do pivô de baixa, vamos esperar bater ali naquela região para saber se de fato vamos ter força para segurar dentro daquele range. Beleza? No mais, só para dar uma passada aqui no tempo gráfico mensal para ver como que tá se portando, tá? O ideal é a gente não vir muito para baixo aqui dos 56, 55 mil dólares. A gente ainda tá no dia 11 de agosto, ainda tem mais, 19 dias pela frente, tem bastante tempo pela frente, mas o ideal era a gente pelo menos fechar o mensal aqui dentro, acima, né, dos 60.500 dólares. Por quê? Porque a gente está fazendo a primeira vez um fundo descendente no gráfico mensal, tá? Então o ideal era fechar o mensal acima dos 60.600 de preferência. A gente está abaixo nesse momento, mas ainda temos tempo pela frente aí para a gente saber se de fato a gente vai ter força para fechar acima desse range. Dentro do gráfico de 2 semanas, a coisa fica um pouco mais delicada. Por quê? Porque a gente está formando um engolfo de baixa mais nítido, mais sólido nesse momento. Então a gente estopa aqui, como sempre aconteceu, né? A gente estopou ali uma vez ali no outro candle, fez um candle que induziu a compra, a gente tenta subir e devolve tudo e engolfa diversas semanas aqui para trás. Tá? Então, um fechamento do mensal de 2 semanas, melhor dizendo, na casa dos 54 mil, na casa dos 54.500 vai ser péssimo aí para as próximas semanas. Então, eu espero que consiga fechar pelo menos aqui, cara, acima dos 60.600 dólares, mas ainda assim seria um engolfo de diversas semanas aí para trás. Isso não seria algo bom. Mas como a gente está muito próximo aqui
do alvo do pivô de baixa de 4 horas. Vamos ver se a gente vai ter força para simplesmente parar aqui por este range aqui, tá? Lembrando que esse candlezinho aqui só vai fechar às 9 horas da noite, então é bem possível que a gente abra o próximo candle verde e depois vire para vermelho, tá? Então vamos acompanhar aí, beleza? É isso aí, tamo junto. Qualquer coisa eu volto com vocês.